Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Tobias, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo número 2, que nos diz assim: Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: Vai, filho, vai procurar entre nossos irmãos deportados em Nínive algum que, de todo o seu coração, lembre-se do Senhor e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos e voltou dizendo: Pai, respondi. Que há, meu filho? Continuou Tobias. Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e entristecido tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel: Vossas festas se transformarão em luto, e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: Ele ainda não tem medo. Já foi procurado para ser morto por esse motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de um livro em que a liturgia traz para a gente, inclusive, o versículo número 3 do capítulo 1, ou seja, a parte inicial do livro. Então, trago aqui um pouco de aula de história para vocês, tá bom? Aqui nós estamos vendo o texto falando sobre uma realidade do chamado Reino do Norte. Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, mas eu vou trazer de novo essas informações. Quando o rei Salomão ele morre, o reino, que era um reino unificado, ele foi dividido em 2 reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Norte tinha como capital a cidade de Nínive. Só que teve um ano, ali por volta do ano 700 e algum número que eu não me recordo muito bem, que lá foi invadido pelos assírios. E aí nós vamos conhecer esse episódio histórico como chamado exílio assírio. Por esse motivo é colocado aqui, não é, nessa parte dos deportados para Nínive, no país dos assírios. Sim, correção, peço desculpas, eu troquei os nomes. A capital do Reino do Norte não é Nínive, tá bom, gente? Me desculpem. A capital do Reino do Norte é a Samaria. A capital dos assírios, lá da Assíria, é que é Nínive, tá bom? Perdão aí pelo erro. Mas enfim. Então o povo que morava na Samaria e Reino do Norte, alguns foram deportados para Nínive, que era a capital da Assíria. Então, ele vai inclusive colocar aqui que deu muitas esmolas a irmãos e compatriotas que foram deportados para lá. Olha qual é o interesse. Aqui nós vemos uma das palavras caras para o judeu, que é a esmola. Para o judeu, tinham 3 práticas que eram muito comuns de serem sempre evidenciadas. Era o jejum, a esmola e a oração. A esmola é falada aqui. Depois é falado sobre o dia de Pentecostes, já comentei aqui, especialmente para a solenidade de Pentecostes, a importância desse dia, que era uma festa ligada à colheita, né? Então ali se oferecia ao Senhor as primícias do que se tinha colhido. E aí, ele estava ali junto com o filho, né? E ele pediu para que o filho dele pudesse trazer ali alguém para comer com ele, só que de fato fosse alguém, né, que lembre-se do Senhor. Alguém que de fato colocasse Deus no centro. E aí, quando o filho vai buscar, ele volta e diz: Pai, tem alguém morto ali no meio da rua, né, na praça pública. E aí ele automaticamente vai lá, e aí ele vai, busca enterrá-lo, né, só que tem que esperar até o pôr do sol. Só que ele fica muito triste, depois ele volta para cuidar do corpo daquela pessoa e enterrá-lo. Aqui a gente entende porque é que enterrar os mortos é uma prática de misericórdia dentro da nossa igreja. Eu quero chamar a atenção sobre essa prática, que ela revela uma teologia muito importante, que é aquilo que nós cremos. Durante muito tempo, se achou, isso é culpa de uma filosofia platonista, que a alma e o corpo são coisas completamente dissociadas. Então, para ser um homem espiritual, eu não posso ter nada que alimente meu corpo. Então, eu não posso usar roupas bonitas, eu não posso, por exemplo, gostar de uma comida, porque isso seria gula e por aí vai. Então, parece que alguém que, sei lá, se arruma bem, é alguém que não tem uma alma boa. Mas não tem nada a ver isso. A gente precisa entender que quando Jesus vem ao mundo, ele vem salvar o homem todo. E o homem todo é carne
e espírito. São essas duas realidades que não estão desassociadas. Por que eu estou pontuando isso? Porque ver o fato de enterrar o corpo de uma pessoa quer dizer o seguinte, que se entendia que o corpo também era algo bom. O corpo não era pecaminoso ao extremo, não é? Isso é uma prática que é importante. Então a gente já percebe aqui, nessa realidade de Tobias. Mas eu quero pontuar uma coisa. É colocado aqui para ele que tentaram matar porque ele fez isso. Mas ele não desiste. Aquele que de fato está na vontade de Deus, as pessoas podem nos matar, podem nos cancelar, as pessoas podem nos perseguir. Mas se nós buscamos fazer a vontade de Deus, a gente vai lutar com unhas e dentes para sempre deixar a vontade de Deus acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão de hoje, mas eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite, que já vai ao ar aqui no canal, o estudo do Evangelho desta segunda. Até já!